do Rio São Francisco, certo? Só lembrando que a gente também tem potencial hídrico para ter uma produção significativa, né? Mas aí o Piauí ele está em terceiro lugar na produção de manga no Nordeste. Talvez o nosso problema seja que a gente vai abordar mais à frente. Porque é o seguinte, basicamente 80 a 90% da manga que é produzida no Brasil é uma variedade chamada Tomiaki. Só que ela tem uns probleminhas de na fase de reprodutiva, na fase de produção de flores. Que ela precisa de uma temperatura ah, noturna de uns 18 graus, certo? Durante uns 20 dias, 28 dias, alguma coisa assim. Né? E às vezes a gente não consegue essa temperatura noturna para ter uma boa floração. Então talvez aí seja um probleminha mais complicado de se resolver. Uma vez que em Petrolina, por ser uma região semiárida, durante o dia é muito quente, mas durante a noite também é frio. Então eles conseguem essa condição favorável para a produção. Outra condição favorável é a questão da umidade, certo? Quando a gente tem a umidade muito alta, fica favorável à ocorrência de pragas, principalmente fungos, que vão manchar ali a casca do fruto, dar aqueles pontinhos pretos ali. E a maior parte da produção de petrolina é fruto de mesa, certo? Então tem que ser um fruto bonito, certo? Sem mancha, sem defeito. Então, como a umidade lá é baixa, a temperatura noturna é baixa, certo? A precipitação também é baixa, mas aí o que é que eles fazem? Tem o Rio São Francisco, fazem irrigação. Então eles têm toda uma condição muito favorável para a produção de manga na região. E aí eles conseguem se destacar, certo? E a Bahia fica, né, do outro lado do Rio São Francisco também. Eles conseguem também ter essas condições favoráveis, certo? Então vamos aqui adiante. Vamos falando justamente do clima, né? Já tinha adiantado aqui para vocês com relação à umidade. Então, para a cultura da manga, umidade abaixo de 60%, ok, é interessante, né? Isso a gente tem aqui no Piauí. Altitude, eu não sei se vocês estão lembrados daquela relação que eu falei da precocidade da bananeira em função da altitude, né? No caso da manga, ocorre de forma semelhante, só que para cada 100 metros de altitude, ou seja, se eu estou lá no litoral, no nível do mar, certo? A minha altitude tá zero, certo? Então, à medida que eu venho do litoral para a parte central do Brasil, a minha altitude vai aumentando. E para cada 100 metros de altitude, eu tenho um retardamento de 5 dias no florescimento, né? Se você pega uma região litorânea e compara com a região mais central, que vai ter 1000, 1100 metros de altitude, né? Aí você já vai ter 50 dias no florescimento, né? Que já é significativo, certo? Já é bastante significativo. Com relação à temperatura, de 30 a 40 dias, assim, no caso do florescimento, que ela precisa de 30 a 40 dias, só me corrigindo aqui, né? Ah, com temperaturas frias aí de 18 graus, certo? À noite, para a gente ter um bom florescimento. Com relação à velocidade do vento, né, o que vai influenciar na fase de florescimento e frutificação, que pode correr quedas, certo? Dos frutos ali pequenos ainda e de flores. Aqui no caso da manga, é aquela mesma situação do caju, não sei se vocês estão lembrados, que a sua fisiologia se encaixou muito bem com as nossas condições de clima, porque no período seco, certo? Nós temos a parte de florescimento. Então, as flores são muito sensíveis à velocidade de vento e a precipitações. Então, se viesse a ocorrer precipitações no período de florescimento, isso poderia prejudicar a frutificação, certo? Porque essas flores não seriam não seriam fecundadas, certo? E com isso a gente não teria uma boa frutificação. Então, chuva no período de flor,
de manga não é interessante. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Velocidade do vento elevada no período de flor para manga também não é interessante, certo? Mas as nossas condições climáticas justamente estão adequadas a isso. Porque justamente no período de florescimento, a gente, por pouco ou nada de chuva ocorre na nossa região. Com relação aos solos, é interessante o que? Solos areno-argilosos, isso nós temos em Campo Maior, que são solos soltos. Já o profundo a gente não tem com tanta frequência, mas ainda tem e com uma boa fertilidade natural. Porém, o que a gente tem na região também de Campo Maior é problemas de drenagem, certo? Apesar dela ser uma planta um pouco mais resistente ao excesso de água, mas com relação ao caju, por exemplo, mas não seria interessante a utilização dessas áreas, certo? Áreas com encharcamento, com problema de drenagem. Áreas que permitem a mecanização. Eu marquei esse ponto porque isso é relativo. Certo? Se você estiver trabalhando numa pequena área com fruto de mesa, certo? Que você tem um maior valor agregado e que você consiga, de alguma forma, eliminar a figura do atravessador ou então minimizar o efeito dela, né? Você pode muito bem utilizar uma área que não seja adequada à mecanização para o cultivo de manga, certo? Vai ser viável economicamente, certo? Por isso que eu deixei marcado esse ponto aí. Na China, eles conseguem produzir, é claro que com muita tecnologia, um sistema chamado indoor, né, que são sistemas fechados em caso de vegetação, onde eles conseguem ter um maior controle da temperatura no período de florescimento e de luminosidade, enfim, a ocorrência de pragas. Então eles conseguem produzir em pequenas áreas uma quantidade absurda de fruta e de alta qualidade, certo? Eu vou pegar um vídeo mostrando esse sistema de cultivo indoor e vou passar para vocês aí no WhatsApp, certo? Então, assim, é muito relativo hoje na agricultura. A gente não pode dizer, esta área não é possível de se fazer isso, né? Vai depender, na verdade, muito do seu nível de investimento, né? Em algumas regiões do Japão, já ocorre até o cultivo comercial de manga em vaso, né? Então, também no sistema indoor, no sistema fechado. Então eles conseguem produzir. É claro que uma planta dessa ela vai produzir 30, 40% menos do que uma planta no solo, tá? Um porte maior. Mas em compensação, essa planta tem um porte muito menor. Então você consegue, no lugar que você coloca uma planta ali, você consegue colocar 3 em vaso. Então você meio que consegue compensar